O Senhor está nos chamando neste momento para orarmos juntos. Isaías 65, versículo 24 diz: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Este é o Deus que sonda os nossos corações, que conhece a nossa realidade, que se interessa por nós, que leva em consideração todos os detalhes da nossa vida. Alguns pedidos que eu gostaria aqui de colocar diante dos irmãos. O Hércules Alcântara, ele quer agradecer pelos 60 anos da sua querida esposa Marlene. Marlene, Deus te abençoe e guarde. O Hércules também agradece pelos 92 anos da sua tia Matilde e também pelos 12 anos do neto Gabriel. Pede pelos 40 anos do seu filho Wesley. É um aniversário lá por atacado. E continua pedindo pela recuperação do irmão Joel. Também ele pede pelo irmão Mário, do conjunto ABC, que está com problema no seu coração. O coração está crescendo e está dificultando os seus movimentos e deixando muito cansado. Não nos esqueçamos do irmão Joel. A Tânia Zocolan agradece a Deus por Dona Alzira. Ela fraturou o fêmur, já passou por cirurgia, está em casa. Ela agradece aos irmãos que estiveram orando por ela. A Elisa Artuso pede oração pela saúde do seu esposo, o Sérgio, e pela família IBVA. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. A Débora Baldi pede pelo seu trabalho e agradece pelas orações dos irmãos da IBVA. O Rodrigo Alcântara pede oração pela sua vida e pela sua família. Sônia e Curtinite sempre oram juntos e da mesma forma agradecem juntos a Deus por tudo. E hoje pedem oração por Dona Jurema e seu esposo por estarem ambos internados na UTI. Pedem também por tantos que estão sofrendo em um leito de hospital, que o Senhor tenha misericórdia de todos. E deixam conosco a leitura do Salmo 40. A Lucilene Rocha pede oração por seus filhos que fazem aniversário este mês. O Renato está fazendo nesta terça-feira, que foi ontem, e o Ricardo no dia 15. Que Deus abençoe e cuide das suas vidas. Pede também pela Jéssica, que está vulnerável na situação de emergência nos hospitais. Ela é enfermeira, lidando com as mortes de pessoas diretamente. Que Deus esteja fortalecendo e protegendo a Jéssica. A Eliana Fichernes pede pelas pessoas desaparecidas. Ela diz aqui que é assustadora a quantidade de pedidos em redes sociais pedindo ajuda e compartilhamento para encontrarem quem desapareceu. Que Deus tenha misericórdia das famílias envolvidas nesta situação. A Luciana Lugarese louva a Deus porque até que o Senhor nos ajudou. E agradece especialmente porque neste domingo que passou, no dia 2, ela completou 1 ano de casamento com o André, que é uma bênção do Senhor na sua vida. Deus é bom. Parabéns ao casal pelo primeiro aninho de casamento. E eu também quero pedir pela família do pastor Giovanni. O pastor Giovanni foi aqui da nossa associação, ele pastoreou a Igreja Batista de Vila Diva e atualmente estava pastoreando a Igreja Batista em Vila Curuçá, em Santo André. E ele faleceu este último domingo, vítima da Covid. Estejamos orando pelos seus familiares e orando pela sua igreja. E eu acabei de receber também um pedido do pastor Enio, da Igreja Batista em Vila Primavera, pedindo pela sua esposa, que foi internada nesta terça-feira com suspeita de ter sofrido um AVC. Estejamos orando. E nós vamos orar por você,
pelos seus pedidos, você que não se lembrou de colocar, mas o Senhor conhece o seu coração. Olha lá aquele versículo que a gente leu logo no início. Eu pediria para você agora que todos nós estivéssemos juntos no trono da graça, recebendo graça do Senhor, que conhece as nossas necessidades e quer agir. Entregue seu coração agora a Deus, coloque toda a sua confiança no Senhor. Ainda que a sua fé seja pequenina, como um grão de mostarda. Ore, feche seus olhos, abra seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem respondido orações, ó Deus, tem nos abençoado, tens dado recuperação a pessoas enfermas, o Senhor tem aberto portas de emprego, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades e realmente o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te peço que, neste momento, ó Pai, o Senhor visite a Luciana, o André. Muito obrigado pelo seu testemunho de vida, que o Senhor possa estar guardando, dando-lhe sabedoria e direção. Abençoe a todos aqueles nos seus trabalhos, da sabedoria. Pai, esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal, para a tua glória, Senhor. Te peço por tantos enfermos, sofrendo em leitos, alguns com Covid, outros com outros tipos de problemas, Senhor, mas que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja suprindo essas necessidades. Dá sabedoria aos médicos, dá sabedoria a todos os profissionais de saúde. Eu me lembro da Jéssica, Senhor, que está trabalhando ali na linha de frente. Tenha misericórdia dela, Senhor. Guarde-a, proteja de todo mal. Seja com aqueles que estão fazendo aniversário, guardando, que o Senhor possa estar realmente dando anos de vida com abundância para cada um deles, ó Pai. Te peço pelos enlutados, a família do pastor Giovanni, a Igreja Batista na Vila Curuçá, ó Pai, esteja abençoando, Senhor, neste momento tão difícil. Abençoa a esposa do pastor Enio ali naquele hospital. Abençoa o pastor Enio, Senhor, dá-lhe forças, dá-lhe direção em momentos de tanta ansiedade como esta. Ó Pai, visita cada casa, visita cada pessoa que neste momento está participando desta oração. Que, ó Deus, eles possam estar sentindo a tua presença e que a tua vontade, Senhor, se cumpra em todos nós. Em nome de Jesus. Amém.
Nas últimas semanas, nós falamos sobre as marcas de uma pessoa verdadeiramente humana. Humana 100%. Humana como Jesus. Nós fizemos questão de lembrar que o pecado desfigurou a imagem de Deus em nossa vida. E nós lembramos também que esta imagem só pode ser restaurada mediante a conversão, mediante a entrega da nossa vida a Jesus para que Ele seja Senhor, para que Ele seja o nosso exemplo e o nosso modelo. E quando nós nos convertemos, nós somos batizados no Espírito Santo. A Bíblia fala que se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Então, todo o convertido é batizado no Espírito Santo, porque seria impossível viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo em nossa vida. Aliás, sem o Espírito Santo nós nem nos converteríamos, porque nós estamos mortos no pecado. Toda vez que nós falamos de Cristo, que nós evangelizamos alguém, o Espírito Santo está agindo. Nós não convertemos ninguém, é o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. Então guarde isso. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque não é o nosso objetivo. Mas se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato conosco através do IBVA Zap e assim por diante, para um maior esclarecimento. Mas eu queria deixar bem claro que nós somos batizados no Espírito Santo quando nos convertemos. Todo cristão tem o Espírito Santo na nossa vida. A cada culto desta série Verdadeiramente Humano, nós falamos da manifestação do fruto do Espírito Santo, né? Cada característica de uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo. Nós enfatizamos que o fruto é um só. A Bíblia não fala de diversos frutos, a Bíblia fala o fruto, né? Então não é aquele caso de dizer que você tem um fruto e não tem outro. Não, eu sou manso, mas ao mesmo tempo eu não sou alegre. É o fruto. Quem tem o Espírito Santo manifesta todas estas características desta plenitude. E eu queria dar um exemplo bem simples para você, uma analogia. Por exemplo, uma goiaba vermelha, ela tem vitamina C. Aliás, ela tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja. E uma goiaba vermelha também ela possui a vitamina A. E esta vitamina A é muito importante para a nossa vista, né? Ela melhora a nossa visão e deixa a nossa pele mais bonita. Então, quando você come uma goiaba, você tem a vitamina A, vitamina C em sua vida. Quando você está pleno do Espírito Santo, você também tem toda a vitamina que nós já falamos aqui, a vitamina do fruto do Espírito Santo, não é? Você tem a vitamina do amor, você tem a vitamina da alegria, você tem a vitamina da paz, você tem a vitamina da paciência, da delicadeza, da bondade, da fidelidade, da humildade e o domínio próprio. Tá? É uma analogiazinha assim para você entender. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, controlando a sua vida, você tem esse fruto. Você é bom, você é alegre, você é humilde e assim por diante. Agora,
Para encerrar esta série, nós estamos aqui no 10º sermão, 11º sermão. Eu quero mostrar o segredo de uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito Santo na sua vida. E esse segredo está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha só o que diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Para produzirmos o fruto do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Isso é fundamental. Se você não consegue ser bom, não consegue ser delicado, não consegue ser humilde, se você não tem domínio próprio, isso indica que você não está cheio do Espírito Santo. Agora, não sei se isso acontece com você, mas quando eu penso na primeira pessoa da Trindade, por exemplo, Deus Pai, eu penso numa pessoa. Quando eu penso na segunda pessoa da Trindade, Jesus, eu também penso numa pessoa. Mas quando eu penso no Espírito Santo, não me vem à cabeça a imagem de uma pessoa. Não é interessante? Não sei se com você é diferente. Talvez isto ocorra porque muitas vezes o Espírito Santo é descrito na Bíblia pelo vento, descrito pelo fogo, muitas vezes pelo óleo. Então, a gente costuma pensar no Espírito Santo como uma energia e não como uma pessoa. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é como o fogo lá no fogão, que a gente controla, sobe, abaixa para o fogo ficar mais fraquinho. Pode ser controlado, como a gente controla a energia. Tem gente que até marca com antecedência o dia em que o Espírito Santo vai agir. Olha, na quinta-feira, às 3 horas, é o dia que o Espírito Santo vai agir. Não sei se você se lembra daquele tempo em que as pessoas tiravam o paletó, o pregador tirava o paletó e jogava assim no auditório, todo mundo caía, como se fosse assim, um impacto de uma energia sobre as pessoas. Agora, deixa eu tornar isso bem claro. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que nos ensina, que nos faz lembrar das coisas, que nos guia, que fala, que se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um gás, não é um vento, não é uma energia. Da mesma forma como nós também somos uma pessoa, um ser humano. O texto que nós acabamos de ler, ele faz um contraste entre uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que essas duas pessoas têm em comum? Uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. O bêbado é controlado pelo álcool. Ele fica alegre, fica violento, age como um palhaço, ele tropeça, perde o equilíbrio. E tem alguns que nem sequer se lembram do que aconteceu no dia seguinte. Já a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo é controlada pelo Espírito em tudo o que fazem.
tudo aquilo que dizem, tudo aquilo que sentem, tudo isto é influenciado pelo Espírito Santo. Na embriaguez, a pessoa perde o controle de si mesma, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não perde o controle. Pelo contrário, ela ganha controle de si, pois o domínio próprio, lembra-se, nós falamos isso no domingo, o domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. Então, não pense naquela ideia de que uma pessoa cheia do Espírito Santo assim perde todas as suas faculdades, como se fosse alguém que fosse tomada, né, possuída, e perdesse todo o controle. Muito pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de domínio próprio, ela sabe o que está fazendo, ela tem controle sobre as suas ações. Ser cheio do Espírito Santo, guarde bem isso, é ser controlado pelo Espírito Santo. Tem gente que pensa que, assim, em termos de ser cheio do Espírito Santo, de que quanto mais esquisito, mais espiritual. Eu vi uma vez um vídeo de pessoas dentro de uma igreja que subiam lá na plataforma do púlpito e pulavam numa piscina de plástico que estava lá embaixo. Então as pessoas pulando, coisa esquisita, né? Mas eles achavam que aquilo era espiritual. Já vi exemplos de pessoas que começaram a tentar subir nas pilastras, nos pilares do templo. Gente que começa a agir como se fosse um animal, gente que começa a urrar. Esquisito. Então está cheio do Espírito Santo, está esquisito. Não, senhor. Meu irmão, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, agir de acordo com a palavra do Espírito Santo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, e Colossenses e Efésios são duas epístolas muito parecidas, né? E lá em Colossenses 3,16 nós lemos o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, olha só, como o Espírito Santo deve nos encher, também nós devemos estar cheios da palavra de Cristo. Então, quem inspirou a palavra foi o Espírito Santo. Isso é inspiração. Foi o Espírito Santo que orientou as pessoas, que dirigiu as pessoas nas Escrituras Sagradas. Portanto, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para que nós possamos estar cheios dele e para que possamos estar nos lembrando das coisas que ele tem para nós. O Espírito Santo inspirou e age em nós pela palavra. Então ele não nos possui no sentido da possessão, de perdermos o controle. Ele usa a palavra para que possamos ser guiados, para que possamos ter uma ação de acordo com a vontade de Deus. Deus nos fala dia a dia. Todo dia ele fala. Não é somente pela Bíblia. Ele pode usar muitas circunstâncias. Então você não precisa dizer, Deus só fala através da Bíblia. Não, ele também fala de outras maneiras. Só que toda a interpretação daquilo que vai acontecendo na nossa vida tem que ser feita através da palavra. Se uma moça disser que alguém, que Deus mostrou para ela que ela deve namorar com um homem casado, isso não é a palavra de Deus. Veja, nós temos que interpretar as circunstâncias ao nosso redor através da palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo nunca age independentemente da palavra. Então, eu tive um sonho.
Alguém me disse tal coisa. O Espírito Santo sempre age de acordo com a palavra. Vamos conferir as Escrituras. Vamos ver o que a palavra tem a dizer sobre isto. Então, por exemplo, o mundo está desabando ao seu redor, está tudo dando errado, mas o Espírito Santo lhe faz lembrar da palavra e faz lembrar do seu futuro, daquilo que nos aguarda. E ao invés de naufragar, você sente a alegria do Espírito Santo. Alguém lhe dá um tapa no rosto e a sua primeira reação, a tendência é querer revidar, mas o Espírito Santo lhe ajuda a lembrar das palavras de Cristo e você tem forças para oferecer a outra face. Percebem? O Espírito Santo age em nossa vida pela palavra. Estar cheio do Espírito Santo, estar cheio da palavra. O Espírito Santo tem ferramentas para usar na nossa vida. Às vezes, irmãos, as pessoas não conhecem a Bíblia, não sabem um versículo de cor. Não é? Como é que o Espírito Santo vai usar a palavra na vida daquelas pessoas? Bom, então, guardando isso, né? O Espírito Santo não é gás, não é energia, não é água. O Espírito Santo é uma pessoa. Você não é um vaso, não é um recipiente, você é uma pessoa. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, é ser guiado, é estar sob o domínio do Espírito Santo na nossa vida. E este versículo que eu acabei de ler apresenta 4 verdades que eu quero destacar para você. A primeira é que a plenitude do Espírito Santo é uma ordem. Encham-se. Encham-se. Aqui o verbo está no imperativo. Não se trata de uma proposta alternativa, não se trata de um plano B, não se trata de uma opção, mas um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não é opcional. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. Há uma história lá envolvendo o Billy Graham, né? Ele conta o seguinte, que um diácono foi excluído de uma igreja batista porque foi pego embriagado. E o Billy Graham fez a seguinte pergunta: alguém nesta igreja já foi excluído por não estar cheio do Espírito Santo? Então, essa é uma questão para se pensar. Alguém já foi excluído de alguma igreja porque não estava cheio do Espírito Santo? Então, veja, esse texto tem 2 ordens: não se embriaguem, e também fala para estarmos cheios do Espírito Santo. A negativa é não se embriagar, a positiva é estar cheio do Espírito Santo. Assim como a embriaguez é um pecado, também a ausência da plenitude do Espírito Santo é um pecado. Se a embriaguez produz vergonha, produz dissolução, a plenitude do Espírito Santo desemboca em comunhão, adoração, gratidão e serviço. Então guarde isso. A plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é uma ordem para mim e para você. Segunda verdade que eu quero extrair desse texto: a plenitude do Espírito Santo é uma exigência para todos os crentes. Notem que o verbo está no plural. Encham-se. É uma palavra à igreja. Encham-se. Paulo está se dirigindo à igreja.
E esta ordem está endereçada à totalidade da comunidade cristã. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado. Todos nós, porém, devemos estar cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é para todos, e não apenas para alguns crentes. Esta plenitude é direcionada à liderança, aos diáconos, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Todos devem estar plenos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não deve ser uma exceção na vida da igreja, é a norma para todos os crentes. Uma terceira verdade que eu quero extrair desse texto: a plenitude do Espírito é uma realidade sobrenatural. Ou seja, não é algo que eu produzo, não sou eu que produzo a plenitude do Espírito Santo. Aqui o verbo está na voz passiva. Não é para eu me encher, mas ser enchido pelo Espírito Santo. A tradução melhor seria: seja enchido pelo Espírito Santo, ou deixe o Espírito Santo enchê-los. Entendeu? É uma voz passiva. Nós não administramos a experiência da plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo vem do alto, vem de cima, vem do céu. Nós devemos ser como vasos vazios, puros, disponíveis para que o Espírito Santo nos encha. Não há limitação para o Espírito Santo em nossa vida. Ninguém pode encher-se a si mesmo do Espírito Santo. Ninguém pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito Santo. O sentido não é o quanto nós temos do Espírito Santo, mas quanto o Espírito Santo tem de nós, o quanto ele controla a nossa vida. Ser cheio é não o entristecer, não apagá-lo, não fazer com que ele sofra em nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é submeter-se à sua autoridade, à sua influência e ao seu poder. Uma quarta verdade: a plenitude do Espírito Santo deve ser continuamente repetida. No grego, que foi a língua original, do Novo Testamento, há dois tipos de imperativo. Um é chamado de auristo. Que o auristo, no grego, descreve uma ação única, uma coisa que só aconteceu uma vez. Outro tipo de imperativo é presente contínuo. Descreve uma ação que vai se repetindo, uma ação contínua, por isso que é presente contínuo. Por exemplo, aqui em Efésios 5:18, nós temos um imperativo presente, o que subentende que devemos continuar ficando cheios do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito não é a experiência que só acontece uma vez. Eu fiquei cheio do Espírito e vou estar para sempre cheio do Espírito Santo. Isso é o batismo. Sim, o batismo no Espírito Santo só acontece uma vez. No dia da sua conversão você é selado, você é batizado no Espírito Santo. Mas a plenitude, nós podemos perder esta plenitude do Espírito Santo, né? E então, isso é um privilégio que deve ser continuamente renovado em nossa vida pela submissão a Deus. Fomos selados de uma vez por todas, mas nós temos necessidade de nos encher continuamente, diariamente.
Não se trata de um acontecimento único, irrepetível, como é o batismo no Espírito Santo. A plenitude de ontem não serve para hoje. Assim como a vitória do passado não garante a vitória no presente. Já não aconteceu com você? Se você está num culto, está numa situação, você se sente tão pleno do Espírito Santo, mas já chega em casa, já acontece alguma coisa e parece que você se esvaziou do Espírito Santo. Olha, todo dia é dia de ser cheio do Espírito Santo. Todo dia é tempo de andar com Deus e experimentar o extraordinário Deus em sua vida. As melhores experiências do passado podem ser medidas mínimas do que Deus pode fazer na nossa vida do futuro. Eu sempre me lembro daquela passagem dos azeites, das botijas de azeite, lá na casa da viúva. As botijas acabaram, mas o azeite não acabou. Só cessou o azeite porque acabaram as botijas. Nós não sabemos, não temos noção do que Deus pode fazer na nossa vida quando estamos cheios do Espírito Santo. Então, a forma correta de ler Efésios 5,18 é a seguinte: deixem o Espírito Santo enchê-los continuamente. Vou repetir: deixe o Espírito Santo enchê-los continuamente. Bom, para concluir, seja cheio do Espírito Santo, libertando-se de tudo aquilo que esteja entulhando a sua vida. Pode ser que a nossa vida esteja cheia de entulhos, impedindo a ação do Espírito Santo. No texto, o que está entulhando a vida é a bebida alcoólica. Outras traduções, o vinho. Mas nós podemos substituir a bebida alcoólica por outras coisas. Sexo, dinheiro, raiva, mágoa, ódio, ídolos e tantas outras coisas. O que é que está entulhando a sua vida, impedindo que o Espírito Santo tenha o controle? Qualquer coisa que tenha o domínio sobre a sua vida vai impedi-lo de ser cheio do Espírito Santo. Então, destrone aquilo que está ocupando o primeiro lugar da sua vida. Que Cristo seja o centro da sua vida, que a palavra de Deus seja a prioridade na sua vida, para que o Espírito Santo possa usar tudo isso. Se você está com alguma raiva, se você está com alguma mágoa, você primeiro precisa se esvaziar disso. E aí o Espírito Santo vai preencher. Você está com uma vasilha cheia de areia, o Espírito Santo a água não vai conseguir penetrar todo aquele recipiente. Mas quando você tira a areia, a água acontece naturalmente. Então você não precisa ficar falando, me enche Espírito, me enche Espírito. O Espírito Santo quer encher sua vida. Agora, o que está impedindo? Você só pensa no dinheiro? Você só pensa nos seus estudos? Você só pensa em si? Então, tire o entulho da sua vida. Lá no capítulo 4 de Efésios, versículos 22 a 24, Paulo diz assim:
Abandonem a velha natureza de você, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Todo dia nós temos que nos despir da velha natureza, dizendo não aos nossos maus desejos. Todo dia nós precisamos nos renovar pelas disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, o silêncio, a meditação. Precisamos estar sempre nos renovando com essas disciplinas, o culto e assim por diante. E precisamos nos revestir de Cristo. Esta roupa velha precisa ser jogada fora, precisamos da roupa de Cristo. Dizer não para o pecado e sim para as virtudes correspondentes na palavra de Deus. E na sequência desse texto, que acabamos de tomar como ênfase nessa palavra, o apóstolo Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Os irmãos percebem que tudo aqui está no sentido da comunidade. Plenitude não é aquilo que se dá apenas com alguém trancado num quarto orando. A plenitude se dá na comunhão dos santos. E o pastor Rodrigo disse muito bem aqui na palavra de domingo, que o fruto não é para nós, o fruto é para os outros. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos o fruto do Espírito e este fruto alimenta. Há muitas pessoas precisando deste fruto ao nosso redor. Há pessoas que estão precisando de alegria, estão tão tristes, estão acabadas. Há pessoas que estão precisando ser ajudadas, precisam da nossa bondade. Há tanta gente que está precisando do nosso fruto. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, certamente nós abençoamos muita gente. Eu espero que esta série de mensagens tenha abençoado sua vida. Se você não conseguiu ouvir todas, participar de todas, estão lá na internet, estão lá no Facebook, no YouTube. E eu gostaria realmente que, a começar em mim, a nossa igreja seja a igreja marcada pelo fruto do Espírito Santo, uma igreja totalmente controlada, uma igreja na plenitude do Espírito Santo. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, abençoa cada um dos teus servos que estão ouvindo esta palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo consiga nos impressionar e que não nos conformemos com nada menos do que a plenitude do Espírito Santo. Que o teu fruto se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu